depois que Jerusalém foi pisada, e ela foi pisada de uma forma assim tremenda, terrível, porque até o nome da cidade foi mudada. Até o nome da cidade foi trocado e deixou de ser uma cidade do povo de Deus para se tornar uma cidade gentílica, né? Então até o nome eles trocaram, né, para eliminar completamente o resquício do domínio judaico sobre a terra prometida. Em vez de Israel, deram o nome pelo qual até hoje muitos conhecem aquela região, Síria-Palestina. Então você veja, mudaram o nome de Jerusalém, mudaram o nome da região, tentaram acabar, mas Deus falava que haveria uma restauração. E de fato, o domínio turco-muçulmano, que foi o último que aconteceu, ele foi, na verdade, até 1917. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra tomou Jerusalém sem disparar um único tiro. Retomou o controle de Jerusalém e liberou aquele lugar para o retorno dos judeus. Um retorno que já era ensaiado desde o final do século XIX, desde os tempos de Theodor Herzl, que é chamado pai do sionismo moderno, quando ele organizava congressos, né, para incentivar os judeus a voltarem para a sua terra. Em 1917, então, isso torna realidade. A Inglaterra publica, né, uma declaração muito famosa em homenagem ao seu secretário britânico do exterior, Arthur James Balfour, na qual eles abrem a região para o retorno dos judeus. Este retorno ele acontece gradualmente, mas em 1939, por causa da tensão entre árabes e judeus, ele é paralisado. Mas o que acontece em seguida? Aquela perseguição terrível, o holocausto dos judeus. 6 milhões são mortos só na Europa. Não só mortos, como barbaramente torturados, duramente perseguidos, levados aos campos de concentração. Então, o que faz as Nações Unidas? Ela aprova, a Inglaterra renuncia ao seu direito de dominar aquela região e ela aprova, então, a divisão do espaço entre 2 estados, né, entre os territórios árabes e o Estado de Israel, que seria novamente recriado. O que acontece na virada da noite do dia 14 para 15 de maio de 1948. Quer dizer, poderá, diz a palavra de Deus, uma nação surgir em um dia? Isso aconteceu. Dia 14 para 15 de maio, né, é recriado o Estado de Israel. E a partir dali, né, os judeus começam a voltar maciçamente para a sua terra. Então está se cumprindo a palavra de Deus. Mas, presbítero Maciel, é apenas o começo da restauração. Apenas o começo. Por quê? Porque Paulo ele fala sobre salvação. O pastor Misael já citou. Esse retorno à terra prometida está se cumprindo. Hoje tem mais de 9 milhões, 10 milhões de judeus, né, vivendo ali no Estado de Israel. Né? Mas a imensa maioria,
ainda está com seu entendimento tolhido, ainda está com seu coração endurecido. Mas a palavra de Deus, ela fala muito claro, pelas palavras de Paulo, que esses serão quebrantados. Os judeus, né, o povo de Deus, né, o povo da promessa será quebrantado. Haverá não só uma restauração material, mas uma restauração espiritual. É isso que nós precisamos ter entendimento. Paulo fala, então, todo Israel será salvo. Quer dizer, aquele primeiro, né, que se junta à igreja, e agora este último. Mas, veja bem, Deus vai criar uma situação que vai levar Israel a ter este quebrantamento. Apesar de estar retornando para a sua terra, a palavra de Deus fala que ainda haverá um tempo final de angústia para Jacó. O que muita gente convencionou chamar de grande tribulação. Agora, a grande tribulação, sobretudo para Israel. Né? Sobretudo para Israel. Hoje, o pessoal fala de grande tribulação só para a igreja. Não, sobretudo para Israel. Porque fala-se, né, está escrito ali em Ezequiel, capítulo 38, e depois em Zacarias, capítulo 8, que uma vez mais Jerusalém será invadida, muitos serão levados cativos, muitos serão oprimidos, e é neste momento que o Senhor então voltará para livrar o povo escolhido. O povo escolhido terá neste momento o seu quebrantamento. Por que esse quebrantamento não aconteceu ainda? Porque o tempo dos gentios, o tempo da igreja, ainda não está concluído. Nós estamos ainda vivendo os últimos tempos da igreja, mas quando este tempo estiver concluído, então será derramado um espírito de quebrantamento sobre o povo de Israel, de forma que olharão e se converterão ao Messias que haviam rejeitado. Descobrirão que é Ele que os livrará, que é Ele que os salvará, e aí todo Israel será salvo. Queridos, esta conversão espiritual, não só a restauração material, mas a conversão espiritual é também fruto do cumprimento de promessas, de profecias. Está vendo como é importante estudar a Bíblia? É também consequência do cumprimento de profecias. Se não, vejamos, o pastor citou ali Deuteronômio 30, versos 1 a 6, no qual a palavra fala que Deus promete circuncidar o coração daquele povo. Nós, hoje, vivemos a era do Espírito, né? Hoje a circuncisão não é mais a circuncisão carnal, mas essa circuncisão do coração. Isso será estendido para Israel. Isaías, no capítulo 4, verso 3 e 4, fala em outras palavras a mesma coisa, Deus prometendo lavar a imundície. Né? Hoje, o símbolo da lavagem é a palavra e as águas do batismo. Olha só que interessante. Isso será replicado para Israel também. O mesmo Isaías 59, versos 20 e 21, fala que Deus fará aquele povo desviar-se das suas transgressões, quer dizer, voltar para a sua palavra. Diz no capítulo 60, verso 21, que todos os dias eles serão justos. E finalmente em Jeremias 23, 6, que Judá será salvo. Quer dizer, isso não aconteceu ainda. Não é um Judá espiritual. Aqui fala muito claro, Judá, o povo de Israel. Então, queridos, as profecias, elas são muito claras. E eu só citei algumas, tá? Eu podia citar aqui Jeremias, um monte, tá? Ó, Jeremias 31, 9, virão com choro, né? 24, 7, se converterão de todo o coração. Olha só, Daniel 9, 24, darei fim aos pecados deles. Oséias 3, 5, tornarão ao Senhor. Sofonias 3, 13 e 15,
Israel não cometerá mais iniquidade. Queridos, queria só encerrar essa resposta, lembrar o pastor Misael de uma lição que ele fez. Jerusalém, né, pastor Misael, lembra? Jerusalém? O que significa esse nome? Cidade de paz. Nunca teve paz. Então, por que tem esse nome? Será uma triste recordação de algo que nunca vai se cumprir? Será que é uma piada de mau gosto, uma brincadeira de Deus com os sentimentos das pessoas? Não. O nome é profético e vai se cumprir. Jerusalém será uma cidade de paz quando o trono do Messias estiver no seu meio. Deus levantará Israel para ser uma nação modelo. O pastor Misael deve falar um pouco mais sobre isso. Deus levantará Israel para ser uma nação modelo, queridos. Né, para cumprir aquele plano original de Abraão, de mostrar a todos os povos a glória dele. O que acontece quando ele reina no meio do seu povo? Então ele será um reino modelo. Este modelo será replicado para toda a terra, para todos os continentes, para todos os povos, com Cristo reinando, né, e a glória dele sendo vista por meio de Israel como reino messiânico e milenar do Senhor.